Oi, tudo bem? Professor Ronaldo, ministrando aulas de religião para as turmas do nono ano A e nono ano B do Colégio Estadual Anfilófilo Fernandes Vianas, em Umbaúba, Sergipe. Então, na nossa aula anterior, falamos um pouquinho sobre o que é religião, a origem da religião e para que serve a religião. Claro que a religião serve para trabalhar a nossa espiritualidade, a nossa fé, as nossas crenças em seres transcendentes e que, através das suas concepções religiosas, filosóficas, teológicas, eh, podemos ter uma vida, uma passagem aqui nesse plano, uma passagem, digamos assim, mais harmoniosa, visando uma nova vida, uma vida com seus privilégios em virtude daquilo que nós fizemos nessa curta passagem. Então, portanto, a religião serve para nos proporcionar a harmonia, a paz espiritual, para fortalecer as nossas crenças, a nossa fé em um Deus superior, que nos dará a capacidade de perdoar. Dando continuidade à nossa aula de religião, nós vamos trabalhar os, os fundamentos das crenças religiosas e filosofias de vida, a imanência e a transcendência dentro de um conceito de concepção de mundos em das diferentes religiões. Ou seja, cada religião tem sua forma de explicar a criação do mundo e do homem, além do que acontece após a morte. Nesse sentido, cada religião tem a sua visão de mundo, ela vai explicar o porquê de nós estarmos aqui e como foi que nós surgimos dentro das suas concepções ou das suas explicações, né? Sendo que ambas defendem, várias religiões defendem uma vida em um outro plano superior. Dentro da visão da Umbanda, acredita-se que o Olorum, o chefe supremo, criou os primeiros orixás. Esses orixás são ancestrais divinos associados a diversos elementos naturais. Um desses orixás, chamado de Oxalá, criou o homem e a mulher por meio do barro. Já o outro orixá, chamado de Olorum, deu vida às criações por meio de seu sopro. Já no cristianismo e judaísmo, tanto os judeus como os cristãos acreditam na história da criação contada no livro de Gênesis. Segundo essas crenças, Deus criou o mundo do nada por meio de sua palavra. Ele teria dito: haja luz, e se fez a luz. Cristãos e judeus acreditam que Deus criou tanto a terra quanto o céu com um propósito. Ou seja, não estamos aqui por acaso. Então, a nossa passagem aqui, dentro dessa visão cristã e judaica, significa que nós não estamos aqui para brincar, para viver como se não tivesse um outro plano após a nossa morte. Mas, na verdade, o que existe é um outro plano, um plano superior. E o que a gente fizer nessa passagem, seja de bom ou seja de ruim, dentro da visão cristã, judaica, e vai contar muito para essa vida no plano superior.
ele também diz que Deus criou todas as coisas, a natureza, o próprio homem, a própria mulher, a partir da palavra. Ou seja, ele disse: haja luz, como se existisse uma escuridão. E a partir dessa palavra se fez a luz. E essa luz é a vida, dentro da concepção cristã ou dentro da concepção judaica. Existe nas religiões o que nós chamamos de sincretismo. O que é o sincretismo? São conexões, são explicações, são elementos que são capazes de unir as diversas religiões, como a Umbanda, ao cristianismo, ao judaísmo, porque ambas defendem a ideia da existência de uma vida no plano superior, em um outro plano, após a nossa passagem aqui. Ou seja, após o que nós chamamos de morte. Então vamos lá. Apesar de divergir em vários pontos, as religiões acreditam em uma origem divina do ser humano e também na existência de um plano, além do plano terrestre. Por suas semelhanças, várias religiões apresentam sincretismo, ou seja, associam elementos de outras crenças às suas. E quais são as semelhanças entre essas religiões? Aqui existe um outro plano terrestre, que após a nossa passagem por aqui, por essa vida, nós iremos viver e habitar em um outro plano, sendo que na explicação das religiões há uma vida após a morte. Então por isso que nós não estamos aqui por acaso, tá certo? A nossa existência é uma existência que é consagrada por Deus, no sentido de que, ou pelos orixás, no caso dos umbandistas, no sentido de que teremos uma próxima vida. E essas conexões, essas convergências entre as religiões é o que nós chamamos de sincretismo. As religiões antigas também acreditam que nós surgimos, a humanidade, a natureza, a Terra, o universo, surgiu também da manifestação de deuses ou de outras situações. As religiões antigas acreditam que a Terra foi criada por um ser divino e primordial. Na mitologia nórdica, lá nos países escandinavos, no norte da Europa, próximo ao Polo Norte, Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia. Dentro da mitologia nórdica, o gigante Ymer foi morto por um grupo de deuses. E de seu corpo surgiu o mundo. Já para a mitologia grega, o mundo é uma massa que é organizada por poderes divinos. Já na mitologia egípcia, essa é incrível, essa explicação. O mundo surgiu de um ovo. Diferente essa explicação e simples, né? O mundo surgiu de um ovo na mitologia grega. Vamos lá, dando continuidade a essa aula de religião. Mas existe um valor do mundo. Muitas pessoas religiosas dizem que o mundo mostra claramente que Deus o criou e que devemos cuidar do meio ambiente. Dois conceitos cristãos relacionados com o mundo natural são o domínio e a mordomia. Ou seja, o valor do mundo. Dentro da explicação dos religiosos, Deus nos mostra claramente que nossas responsabilidades é
de cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, porque esse mundo é nosso, esse mundo tem o seu próprio valor. E dentro dessa concepção do valor do mundo, surgem dois conceitos que vamos ver lá na frente: o conceito do domínio e o conceito da mordomia. Então, surge também o conceito da criação divina. Muitos argumentam que é óbvio que o mundo foi criado por Deus. Eles podem dizer que sinais de um Deus criador são o sentimento de admiração ao ver o pôr do sol, a complexidade de uma teia de aranha ou um bebê recém-nascido, por exemplo. O sentimento está intimamente relacionado com a ideia de revelação natural. Deus revelou sua presença aos crentes por meio do mundo. Ou seja, o mundo é uma criação divina. E essa criação divina é a prova da existência de Deus. Ou seja, o pôr do sol, o mar, a lua, o sol, a terra, as plantas, os animais, uma simples teia de aranha, uma folha ao cair de uma árvore, tudo faz parte da criação divina. Tá certo? E é essa explicação que muitos religiosos dão sobre a criação do mundo, sobre a ideia de que a criação, a natureza, é obra divina, não é obra do acaso, como a ciência explica, mas que o Deus superior, com toda a sua pureza, com toda a sua bondade, com todo o seu poder, criou uma natureza divina. E dentro dessa concepção de domínio, os cristãos acreditam que Deus deu autoridade sobre a criação. Isso está em Gênesis 1:26. Para que governe sobre os peixes no mar e os pássaros no céu, sobre o gado e todos os animais selvagens, e sobre todas as criaturas que se movem pela terra. Então, o homem e as mulheres, eles receberam a autoridade de Deus para que eles governassem sobre os peixes, sobre os pássaros, sobre o gado, sobre tudo que existe na terra. Essa ideia é a que nós chamamos de domínio. Alguns cristãos acham que significa que eles podem usar o mundo como quiserem. Não é isso. Domínio e responsabilidade. Domínio e cuidar. Cuidar da natureza, porque é uma obra divina. Então, o conceito da mordomia. Mordomia vem da palavra mordomo. E mordomos são aqueles que servem. Então, Deus criou, Deus nos deu autoridade e, ao mesmo tempo, segundo Gênesis, Deus permitiu que os homens dominassem tudo que existisse na face da terra, a natureza, os animais, os rios e os mares. Mas, ao mesmo tempo, ele nos dá, digamos assim, a responsabilidade de nos comportarmos como mordomos, como servos. Isso porque temos a responsabilidade de cuidar da criação de Deus.
Isso está em Gênesis 2:15. Então, na verdade, nós somos mordomos dentro da autoridade que Deus nos deu. Eles nos permitem dominar a própria natureza, mas ao mesmo tempo ele nos coloca a responsabilidade de cuidar dessa própria natureza, porque nós somos servos, nós somos mordomos, ok? Aula de religião.